Errar nas entrevistas de emprego é muito ruim, não é mesmo? Os recém-formados me perguntam quais são os erros mais comuns e como evitar esses erros. Vem comigo que eu vou te dizer 5 erros mais comuns que te atrapalham nas suas entrevistas de emprego. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga especialista em carreiras e criadora do método Ayub para você, recém-formado. Primeiro vamos pensar o que pode ser considerado erro em uma entrevista. Lembrem-se que a entrevista é utilizada pelo recrutador para conhecer melhor o candidato, ou seja, seu comportamento, sua maturidade, seu poder de se comunicar e manter uma conversa objetiva, entre outros, né? Então, quando o candidato se comporta de uma forma que não permite ao recrutador lhe conhecer bem, isso irá afetar o resultado da sua entrevista. Para ajudar a todos vocês recém-formados, eu vou te apresentar nesse vídeo 5 erros comuns e que atrapalham as suas entrevistas de primeiro emprego, para que você possa conhecê-los e, claro, gente, evitá-los, né? Vamos lá? Primeiro erro, falar demais. Falar demais, gente, em uma entrevista de emprego mostra muita ansiedade para o recrutador. Por isso, quando você for para a sua entrevista de emprego, tente se controlar. Eu sei que é bem difícil no momento da entrevista conter a ansiedade, mas não é falando demais que você se garantirá, muito pelo contrário. Então vamos controlar aí a nossa ansiedade e essa falação desnecessária, tá? Vou te dar um exemplo. Na hora da sua entrevista, a recrutadora te pergunta: como é o seu relacionamento com seus antigos professores? E você, na hora da sua resposta, fala tanto que perde o sentido da pergunta. Falar demais, gente, pode te atrapalhar, porque assim você corre o risco de perder o seu foco mesmo e acaba perdendo o rumo da sua entrevista. Então, ao invés de falar demais, seja sucinto nas suas respostas, tá? Caso você fique confuso, se conseguiu responder para ela, né, a pergunta que ela fez, você pode perguntar: a minha resposta foi suficiente? E dependendo da resposta dela, você continua ou não. Você, assim, vai demonstrar para a recrutadora que tem foco e que não se perde nas suas respostas, tá bem? Segundo erro, falar de menos. Do mesmo jeito que falar demais é ruim, falar de menos também é, gente. Outro erro muito comum que você pode cometer é exatamente falar de menos. Então, do mesmo jeito que uma coisa é ruim, a outra também. Sabe por quê? Porque assim você transmite insegurança, né? Quem fala de menos passa a ideia de que não sabe aquilo que está falando ou está com medo de falar. Por isso transmite insegurança, tá? Então, quando você for para a sua entrevista, tenha sempre em mente: eu preciso falar o suficiente para eu poder ser aprovado. Então vamos nos exemplos. Quando você for para a sua entrevista, treine muito antes. Você pode treinar se fazendo perguntas e respondendo para outra pessoa. Só assim você saberá se controlar no momento da sua entrevista. E desta forma você conseguirá demonstrar para a recrutadora que tem controle sobre suas ansiedades. Olha que coisa boa, que dica bacana, né? Então treina bastante para você poder falar o suficiente, o ideal para poder ser contratado, tá? Terceiro erro, esquecer informações importantes. Por mais difícil que seja para você fazer uma entrevista, não esquece das informações que são importantes, não. Sabe quais são essas informações importantes que você vai poder falar para a recrutadora? Você poderá falar se tem disponibilidade de horários, se tem interesse em fazer viagens a trabalho, se tem interesse em uma mudança de cidade, entre outras coisas. Então vamos lá no exemplo. Quando a recrutadora te perguntar: você tem disponibilidade para início imediato? E aí você vai poder responder para ela sim. Sim, inclusive tem disponibilidade de horários alternados e viagens também. Assim você demonstra para a recrutadora que você está mesmo disposto a trabalhar na empresa dela. Dica boa também, né? Quarto erro, falar de assuntos pessoais. É muito bom a gente falar da gente, não é mesmo? Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar falando só da gente e se esquecer da entrevista. Lembra, gente, tudo que for perguntado se refere ao lado profissional, não ao pessoal. Por isso, evite levar a sua entrevista para o lado pessoal. Olha só o exemplo.
A recrutadora te pede para contar alguma coisa sobre a sua vida em família. E você começa a responder e continua respondendo, e quando você percebe, o tempo todo da sua entrevista passou. Então, preste atenção para não se estender demais. A recrutadora tem um tempo estimado para cada resposta sua, então seja sucinto quando for falar de assuntos pessoais. Deixe para falar mais detalhadamente das coisas que você sabe fazer melhor, para assim você chamar mais a atenção da recrutadora e não ficar perdendo tempo, claro, de ficar falando só da sua vida pessoal, tá? Quinto erro, falar de assuntos polêmicos. A maioria das pessoas adora futebol, não é mesmo? Imagina se você vai para uma entrevista e fica conversando com o recrutador sobre o seu time de futebol, porque teve um jogo no dia anterior e ele ganhou. Gente, nem pensar fazer uma coisa dessas, né? Então, da mesma forma, você deve tomar cuidado para não entrar em assuntos polêmicos. O futebol é um exemplo, mas a religião também é. Outro exemplo de assunto polêmico seria você falar de assuntos políticos, né? Ou enfatizar algum partido político, tá? Então, vamos lá no exemplo. Quando em uma entrevista você for questionado sobre a sua posição a respeito do seu partido político, você poderá responder qual de fato é o seu partido e continuar falando que não é por isso que não respeita os outros partidos também. Para que isso, gente? Para você poder mostrar para a recrutadora que tem maturidade para trabalhar na empresa dela. Olha só, que bom, né? Então, pessoal, é importante que você saiba que erros comuns atrapalham muito na sua entrevista. Você precisará se policiar, treinar muito e utilizar as minhas dicas para que possa concorrer mais seguro à sua vaga de emprego na empresa. Agindo desta forma, você terá mais chances de conquistar o seu emprego. Eu tenho certeza, gente, que essas dicas são importantes e que com elas você conseguirá se sair muito melhor na sua entrevista na busca pelo seu primeiro emprego. E aí, pessoal, conta pra mim como está sendo utilizar as minhas dicas. Assim eu posso te ajudar ainda mais, te dando outras dicas interessantes também. Obrigada, eu vou ficando por aqui. Essas foram as minhas dicas de hoje. Se você está gostando, dá um like, né? Lembra de ativar o sininho para você poder continuar recebendo os nossos conteúdos. Compartilha também, tá? Se quiser fazer algum comentário, sempre é muito bem-vindo, tá bom? Obrigada, pessoal. Um abraço.